Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, como está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que com amor eterno nos amou e manifestou este imenso e imutável amor ali quando ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. E estando aqui na terra, manifestou a sua glória em todos aqueles que precisavam dele, para mostrar que o único interesse de Jesus Cristo aqui na terra era o homem que ele mesmo havia criado à imagem e semelhança dele. Assim estendeu as suas mãos para curar os enfermos e curar de todas as moléstias, todas as maldições, doenças, enfermidades, para dar vista ao cego, ressuscitar os mortos, multiplicar pães e peixes, transformar a água em vinho, e tantos milagres. São incontáveis os feitos de Jesus, a manifestação desse amor maravilhoso, que alguém conhecendo esse amor, ele faz uma exclamação: oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. É esta a expressão, a manifestação de todo aquele que tem a honra de, pelo Espírito Santo, conhecer este amor maravilhoso do Senhor, e quando conhece, a vida jamais será a mesma, porque o amor de Cristo nos envolve, possui o nosso corpo, alma e espírito. E é por isso que eu estou aqui, movido por esse grande e imenso amor, não porque eu acho que tenho alguma coisa para oferecer, mas apenas movido pelo clamor da gratidão que vai no meu coração por esse amor maravilhoso, por essa pessoa linda que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu estou aqui lendo esse texto bonito da Palavra de Deus, na esperança de que tenha alguém que possa receber também esse grande amor, porque eu estou certo que, se você receber a beleza desse amor, a sua vida jamais será a mesma. Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebe-se que a salvação é uma manifestação da graça de Deus, do amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, e que moveu o próprio céu diante da perdição que Adão e Eva trouxe para a nossa raça, permitindo que o reino do diabo viesse a dominar o planeta Terra. Esse Jesus Cristo, cheio de amor, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esta salvação não é uma conquista humana, não é pela capacidade humana, não vem pelas obras, porque em nós não havia merecimento algum. Todos nós desviamos e tornamos inúteis para Deus, estamos completamente perdidos.
E é exatamente esse ser perdido, morto em delitos e pecado, que Jesus veio trazer a ressurreição, ressuscitar e trazer vida de Deus para o nosso viver. E Paulo fica maravilhado porque ele percebe que ele, Paulo, não teve nenhuma participação em sua própria salvação. É totalmente pela graça. Isto me faz ficar maravilhado e não canso de dar glórias, aleluia, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por entender que a minha salvação veio não pelos meus merecimentos, mas veio pela graça e misericórdia do Senhor. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele rasgou o escrito de dívida que pesava sobre mim em suas ordenanças, como está escrito no capítulo 2 de Colossenses. Ele rasgou esse escrito de dívida e expôs o diabo à vergonha, e todos os principados e potestades pôde presenciar esse feito maravilhoso do Senhor Jesus Cristo em relação à raça humana, em relação à minha própria vida. De maneiras que meu coração é grato, e Paulo estava ali maravilhado, dizendo: olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui está o ponto da segurança da salvação. Há muita gente que tem dúvida em relação à segurança, porque o crente ainda continua pecando, continua errando. Só que as pessoas que pensam na questão da perda de salvação, algumas coisas eles não levam em consideração. Primeiro, que a Bíblia diz que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ali na cruz, ele morreu. E ele mesmo declarou: está consumado. E a Bíblia não cansa de dizer a respeito desse sacrifício perfeito, e no livro de Hebreus diz que não há mais sacrifício pelo pecado. O sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro, que era símbolo do sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário, e entrava ali e colocava em cima do propiciatório, para trazer uma paz, uma alegria para o pecador. Mas Jesus Cristo, quando veio, o nosso perfeito sumo sacerdote, eterno sumo sacerdote, ele não levou sangue de cordeiro nem de bode, mas ele levou seu próprio sangue ali no Santo dos Santos, e ali o Senhor perdoou o nosso pecado. Por isso o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus estava dizendo que o problema, a questão do pecado, estava completamente solucionado. É por isso que há vários escritos bíblicos que dizem: a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que crer vem para a luz, e as obras sejam aprovadas em Cristo, não pelo sacrifício humano, mas pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Penso eu que quando eu não acredito que a questão do pecado está solucionada e que acabou, que não há mais condenação por causa do meu pecado, quando eu não creio nisso, eu estou dizendo que o próprio Jesus enganou. Que Jesus enganou. Porque quando Jesus foi para o céu, ele estava certo de que
A obra estava consumada. O que ele veio fazer, ele fez. O pecado foi destruído. A morte foi destruída ali na cruz do Calvário. Veio a ressurreição. E assim, quando eu não acredito que Jesus pagou o preço e que ainda tem alguma coisa para eu pagar, eu estou afrontando a sabedoria, o conhecimento, a bondade de Deus e dizendo que Jesus Cristo é um enganador, é um impostor, porque ele diz que pagou o preço quando não pagou. Então, aí fica a questão da salvação, da perda da salvação. Por que o crente não perde a salvação? Porque Jesus diz que está consumado, porque ele pagou o preço completamente, porque ele declarou que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dos motivos que a pessoa ainda acredita na perda da salvação é porque não consegue separar a carne do espírito. Na realidade, o que Jesus fez, nos livrando da lei do pecado e da morte, foi através da realização, satisfazendo todas as exigências da lei, cumprindo a lei por nós, através de Jesus Cristo, e nos resgatando da perdição. De maneiras que aquela vida que Adão e Eva viveu não existe mais. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, a natureza do pecado já foi desfeita pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente. Senão Jesus não podia dizer está consumado. Quando ele diz está consumado, não foi baseado na minha santidade, na minha vida, não. Foi baseado nos feitos, na realização que ele realizou ali na cruz do Calvário. Aquelas pessoas que acreditam que na perda da salvação está dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu nada e que tudo era mentira, que a obra de Cristo na cruz do Calvário não tem valor algum. Na realidade, há algo em nossa vida que nos atrapalha a entender. É a questão da nossa carne e a questão do nosso corpo. Porque ainda pecamos. Só que quem peca não sou mais eu. Quem peca é a minha carne. Quem peca não sou mais eu. Quem peca é a minha carne que ainda não foi transformada. O novo nascimento não transforma a nossa carne, ainda que a nossa carne é subjugada pelo Espírito Santo e pelo novo Espírito que somos nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que a carne não tem mais domínio sobre nós e jamais terá. É por isso que a nossa carne tem que ser desfeita. É exatamente por isso que há a morte física. E o Senhor diz: carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A nossa carne está perdida. É por isso que na ressurreição ressuscita um novo corpo. Como diz lá 1 Coríntios capítulo 15.
semeia esse corpo animal, de lá sai um corpo espiritual. Ainda que o corpo de Jesus parecia com aquele corpo que foi colocado na sepultura, mas na realidade agora era um corpo vivificado. E na ressurreição, a nossa ressurreição, o nosso corpo, a nossa carne fica na terra. E ali ressuscita um corpo espiritual, livre de pecado, livre de medo, livre de domínio de Satanás. Bendito seja Deus pela ressurreição e pela morte física, porque ela desfaz todos os direitos do inferno, direitos do diabo em nossa vida, visto que ela é desfeita. Mas o Espírito que está em nós, o novo Espírito, esse renova-se a cada dia e jamais será destruído. Jamais passaremos pela morte, visto que Deus nos libertou de tão grande morte. E não há maneira de sermos condenados. Todo o nosso passado foi anulado. Começamos uma nova vida, vida de ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por que eu não posso perder a salvação e não vou perder? Porque o preço da minha salvação foi pago. Não foi pago por mim, foi pago por Jesus. A outra questão é que o meu nome foi escrito no livro da vida. E eu fui selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Gosto de falar a respeito dessa salvação, pretendia falar agora em poucos minutos, mas já estou preocupado porque o tempo está passando muito rápido e eu terei que parar, mas apenas com a gratidão no coração, dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus abençoe.